Eude era um homem comum, ou pelo menos era isso que todos pensavam, mas em um dia que mudaria a história de Israel para sempre, ele se tornaria algo muito mais perigoso. Um assassino com um plano perfeito. Agora imagine a cena. Você está dentro do grande palácio de um rei tirano. Guardas por todos os lados, luxo espalhado em cada canto, um monarca corpulento e satisfeito sentado em seu trono, rodeado por servos que obedecem cada palavra sua. Ninguém suspeita de nada. Mas em segundos tudo vai mudar. Porque naquele exato momento, bem diante do rei, um homem se prepara para cometer um assassinato que ninguém jamais imaginaria. E ele vai escapar sem ser pego. O que fez esse homem arriscar sua própria vida para eliminar um rei? E o mais impressionante, como ele conseguiu fazer isso sem levantar nenhuma suspeita. O que parecia um simples ato de traição era, na verdade, um plano meticulosamente arquitetado que mudaria o destino de uma nação inteira. Para entender essa história inacreditável, precisamos voltar no tempo, para um período onde o povo de Israel estava subjugado sob um rei que não mostrava piedade. Seu nome? Eglon, o governante de Moabe. Seu reinado era marcado por opressão, impostos exorbitantes e um controle absoluto sobre a vida dos israelitas. Durante 18 anos, o povo suportou sua tirania, mas isso estava prestes a mudar. Eude não era um guerreiro tradicional. Ele não era um general nem um rei. Ele era um simples israelita da tribo de Benjamim, mas ele tinha algo que o diferenciava dos outros. Ele era canhoto. Pode parecer um detalhe insignificante, mas essa única característica se tornaria a peça-chave de sua estratégia. Nos tempos antigos, a maioria dos guerreiros treinava para lutar com a mão direita. As armas eram posicionadas do lado esquerdo do corpo para um saque rápido, mas Eude fazia tudo ao contrário, e foi exatamente isso que permitiu que ele burlasse a segurança do palácio e chegasse perto o suficiente para matar um rei sem que ninguém percebesse. O plano começou com um pretexto simples: levar tributos ao rei Eglon. Essa era uma tradição, comum na época, um ritual em que nações conquistadas entregavam riquezas ao seu dominador. O rei, convencido de sua própria superioridade, aceitou a visita de Eude sem hesitar. Mas Eude não veio apenas com ouro e prata. Ele trouxe consigo algo muito mais letal: uma adaga de 2 gumes, cuidadosamente escondida debaixo de suas vestes, amarrada à sua coxa direita. Por que isso importa? Porque os guardas revistavam os visitantes procurando armas, mas sempre no lado errado. Assim que o tributo foi entregue, Eude fez algo inesperado. Ele se afastou com os outros mensageiros, como se sua missão tivesse sido concluída. Mas então ele parou, se virou e voltou sozinho ao palácio. Quando chegou diante do rei, disse algo que despertou a curiosidade do monarca. Tenho uma mensagem secreta para você, vinda de Deus. Eglon, tomado pela vaidade e pelo desejo de ouvir algo grandioso, dispensou seus servos. O salão se esvaziou. E foi nesse momento que a história tomou um rumo chocante. Quando o rei se inclinou para ouvir a suposta mensagem, Eude agiu. Rápido como um raio, ele puxou a adaga e cravou no ventre do rei. Mas aqui está a parte mais inacreditável. A lâmina entrou tão fundo na carne que ficou completamente presa, absorvida pelo corpo do rei, sem deixar vestígios visíveis. O tirano caiu sem vida. Eude, sabendo que não tinha muito tempo, trancou as portas do salão e fugiu calmamente. Os servos, do lado de fora, estranharam a demora, mas presumiram que o rei estava ocupado em seus aposentos privados. Quando finalmente decidiram entrar, já era tarde demais. Eude estava longe. E a revolta contra Moabe já estava em movimento. Com a morte de Eglon, Israel se ergueu. Liderados por Eude, os israelitas se uniram e lançaram um ataque surpresa contra os moabitas. Sem o comando de seu rei, os invasores foram completamente derrotados. O domínio moabita acabou e Israel finalmente experimentou paz por 80 anos. Mas há algo ainda mais impressionante nessa história. Eude não apenas assassinou um rei, ele provou que inteligência e estratégia podem superar força bruta.
Seu plano foi meticulosamente elaborado, executado com precisão cirúrgica e finalizado sem deixar rastros. Agora pense nisso. Quantas histórias como essa ainda estão escondidas dentro das páginas da Bíblia? Quantos personagens inesperados moldaram o curso da história de formas que ninguém jamais poderia imaginar? Se você achou essa história impressionante, espere até ouvir sobre outra figura bíblica que desafiou todas as probabilidades e virou o jogo quando ninguém esperava. Clique no próximo vídeo e descubra outra trama digna de um filme de espionagem.